Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer tudo, mas vamos lá. Então, excelente tarde a todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vou tentar, então, compartilhar aqui a nossa reunião. Vamos ver. Ainda não, né? Vamos ver de novo. Agora sim. Ok. Tem que ser mais slow motion. Tem que ser mais calminho. Eu já quero tudo na hora. Temos que ter calma, tranquilidade, né, Guilherme? Tem que fazer uma meditação. Amados, sejam muitíssimo bem-vindos, bem-vindas neste sábado, que a gente está aqui novamente. Estamos com 29 pessoas, é um sucesso absoluto o grupo. Quero dizer para vocês assim que, apesar de tudo, as coisas estão andando, né? E eu acho que é um momento de muita produção, né? Mesmo que a gente ache que não, a gente está fazendo bastante coisa. Às vezes faz um, às vezes faz outro, e como eu botei lá no grupo de pesquisa, quando um está, todos nós estamos, né? Porque nós somos um grupo, né? Então, daqui a pouco eu não posso estar num lugar, mas outro pode, e aí a gente está levando o quê? A educação musical, nosso grupo de pesquisa, isso nos alegra muito mesmo. Então, é uma alegria receber vocês todos aqui, e para então mais um encontro nosso dos grupos de pesquisa e educação musical, diferentes tempos e espaços. O professor Augusto se desculpa, o professor Antônio também, que hoje eles estão um pouco atucanados. Essa semana foi intensa, nós tivemos, agora é live para tudo que é lado, né? A gente aí fala sobre isso, fala sobre aquilo, e aí a educação musical aqui e ali, e muitas reuniões, então realmente professor Augusto também, eu também, e o Antônio também. E antes de começar com a nossa pauta, quero dizer que eu fiquei bem feliz, o professor Antônio começou a comentar comigo, e agora a gente vai ver como que a gente faz isso. Tem uma colega, que é uma colega do professor Antônio, que entrou em contato com ele, ela é da Universidade de Girona, e ela tem vontade de manter um intercâmbio, né? Girona em Itália. E isso é muito bom, porque isso internacionaliza o nosso grupo. Então, até eu estou vendo com eles, foi agora, por isso que eu não tenho muitos dados ainda para passar para vocês. Mas estou pensando no nosso grupo de pesquisa, no nosso seminário, que a gente sempre faz, e que será dia 22 e 29 de agosto. Em seguida, vocês vão saber mais sobre isso. Oi, prof. Quem sabe trazê-la para fazer uma fala para nós, né? E aí, assim, a gente já faz um seminário internacional também. Então, a gente saindo das fronteiras do Brasil também, para botar a educação musical no patamar que ela deve estar, né? Então, fala, amor. Fala, queridinho. Eu acho que a senhora falou Girona, Itália. Jaco? Não quer falar? Acho que a senhora falou. Então, tá. Acho que a senhora falou Girona, Então, Itália. quero É na trazer para Espanha? vocês um momento de acolhida, e hoje, como a gente sempre gosta de estar trazendo poesia, estou trazendo o Luiz de Miranda. Falei errado, me corrige. Sim,
Muito bem, muito obrigada. Ótimo, Diaco. O Diácono é o meu João Grilo. Ele me ajuda. Obrigada, Diácono. Então, olha só. Vocês conseguem enxergar aqui? Não sei se aparece. Conseguem? Que se chama Porto Alegre, Roteiro da Paixão. Estou trazendo, então, o Luiz de Miranda para nós, nesse primeiro nosso momento das leituras, e quero mostrar a imagem dele para vocês. Ótimo. O Luiz de Miranda, ele é vivo ainda, ele nasceu em Uruguaiana, em 1945. Então, é nosso do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E ao completar 40 anos de poesia, ele teve muitos reconhecimentos. Ele é realmente um grande poeta. Não sei se vocês já tinham conhecido, já tinham ouvido falar do Luiz de Miranda. Ele é autor de obras essenciais da poesia brasileira e latino-americana, como Amor de Amar, Livro dos Meses, Livro do Pampa, Trilogia do Azul, do Mar, da Madrugada e da Ventania. Nunca mais seremos os mesmos, Trilogia da Casa de Deus, Poesia Reunida e muito mais. Ele tem mais de 3.000 poemas. É, assim, uma produção maravilhosa. E eu tenho alguns comentários sobre ele. Por exemplo, Moacir Scliar, lá em 1985, falou o seguinte sobre a obra do Luiz de Miranda. Nesta cidade vive outra cidade, diz Luiz de Miranda. E é esta outra Porto Alegre que ele nos convida a descobrir. Um convite irresistível. Primeiro, porque feito com paixão. Segundo, porque feito com arte. O Mário Quintana também falou sobre o trabalho do Luiz de Miranda. Porto Alegre, cidade cantada, vivida e sonhada por Atos Damasceno, possui agora o seu canto sinfônico graças a este longo poema de Luiz de Miranda, que são os poemas sobre Porto Alegre. E tantos outros comentários. Então, se vocês não conheciam, eu convido com muito carinho a conhecer a obra de Luiz de Miranda. Este que eu mostrei aqui para vocês, que é da editora da cidade, a editora de Porto Alegre, né, foi patrocinado pelo Instituto Estadual do Livro, tem alguns dos poemas dele. E eu vou compartilhar com vocês, então, este, que é o 18º. E ele diz o seguinte: não desaparece na noite o que ferve em luz no poema, que é um sopro, uma ponte, um potro. O verbo intransitivo de nossas veias, o que a memória escreve ao sul do coração, a força natural de amar, o secreto dormir das frutas dentro da vida, a porcelana branca de nossa fome. Não desaparece na noite o que vibra em fogo no poema. Que lindo, né? Luiz de Miranda. Então, assim a gente começa os nossos mais um encontro, então, do grupo de pesquisa com poesia, né? Para melhorar a nossa vida, alegrar o nosso coração. E qual é a proposta, então, de hoje? Hoje a proposta não é eu falar ou outra pessoa falar, mas nós falarmos sobre uma temática que eu quero, então, trazer a reflexão, e isso essa semana ficou me tocando muito os meus pensamentos, a partir de algumas palestras, enfim, algumas lives que a gente teve, que a gente viu, e que eu penso muito nesse momento atual.
na disciplina que eu estava dando agora há pouco, né, que a gente está fazendo das 2 às 3, comentei um pouco com o pessoal sobre a questão da epistemologia da educação musical, né? Então, a mesa de discussão, que é todos nós fazendo parte hoje, é a educação musical antes e depois da pandemia. Como que os estudos sobre epistemologia da educação musical podem ajudar? E aí, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho, retomando o que nós estávamos com o pessoal de educação. Agora eu vou parar, então, de compartilhar isso aqui. Só um pouquinho que está entrando mais gente aqui. Ok. Desculpa, Estevam, eu não tinha visto que tinha um povo para entrar. Eu tenho que autorizar, tá certo. Sejam bem-vindos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Ok. Ok. A Cibele não está conseguindo entrar. Por quê? Fábio, passa para a Cibele o código. Não sei se eu não autorizei ou o que houve. Tá? Consegue, Fábio? Ligar. Consigo sim, vou mandar para ela. Vamos ver se vai. Ok. Ok, vamos ver se vai. Para a gente começar a discutir. Uhum. É isso aqui. Ok. Não sei se tem mais alguém para entrar aí. Tá. Fábio, ela conseguiu a Cibele? O link? Tá? Na verdade, eu estou procurando ela, porque o número dela não tem nome. Eu não tenho o número dela. Ela está no folclore. Bom, então vamos começar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, estamos em mais um dos nossos encontros do grupo de pesquisa. Fizemos já a nossa parte introdutória inicial, trazendo, então, poesia do Luiz de Miranda, e agora entrando no nosso assunto especificamente, que eu gostaria, então... Deixa eu ver se eu passo para ela. Ah, claro! Espera aí, só um pouquinho que eu passo para ela aqui. Vamos ver a Cibele. Só um pouquinho. Oi, Cibele, tenta esse, tá? Vamos ver se dá. Ok. Daqui a pouco ela deve entrar. Ok. Acho que ela não estava em nenhum grupo, por isso que ela não conseguiu entrar. Ok. Muito bem. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui para vocês, para o pessoal do grupo de pesquisa, e a gente começou um pouquinho vendo isso em metodologias em educação musical, que é a disciplina que eu estava dando agora das 2 às 3, mas eu estou aproveitando isso aqui e eu quero depois abrir para os nossos comentários, tá? Que a ideia agora é refletir sobre isso, o que a gente consegue trabalhar nessa perspectiva atual de pandemia e como é que a gente trabalhava antes e como é que o entendimento da epistemologia da educação musical, tendo em vista os usos e funções da música, pode contribuir com a educação musical nesse momento. Então, olha só, estou trazendo alguns elementos aqui que são da educação musical, né? Então, é um campo de conhecimento. Isso é uma defesa que a gente faz da educação musical como campo de conhecimento. A gente faz isso a partir de vários teóricos. Vocês vejam ali que a gente tem vários teóricos da educação musical, o Albaré, a Carbone, Dalla Riva. Nós temos um grande contingente de pensadores na Itália, tá? Italianos,
italianos que contribuem muito e também alemães, tá? E aqui no Brasil também. Então, a gente vai ter esses italianos, nós vamos ter Kramer, que também contribui, nós teremos a professora Josamara Souza e tantos outros que deram continuidade a isso, né? Então, o que diz ali? A educação musical como campo de conhecimento tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores com vistas a delimitar a área e a debater... Só um pouquinho, gente. Quem sabe a Cibele não está conseguindo. Por que ela não está conseguindo? Todos vocês copiaram e colaram o link, correto? Deixa eu fazer o seguinte. Fábio, tenta me ajudar. Eu vou compartilhar contigo o contato da Cibele. Tá? Compartilhei contigo. Tenta me ajudar, tá, querida? Já recebi. E ver o que está acontecendo ali com ela. Tá bom. Se eu tenho que atualizar alguma coisa, mas não aparece nada aqui para atualizar. Ok. Então, como campo de conhecimento, então, ela... Tá. Já é. Então, é uma área de conhecimento. O que mais, então, que a gente tem? É importante nós trazermos também o trabalho da professora Josamara Souza, que é reconhecido, não somente aqui, mas também em diversos lugares, né? Instituição de teorias explicativas na área da educação musical que partam de instrumentos e práticas metodológicas próprias. Por isso, a relevância de discussões sobre o objeto de estudo da área, a natureza do conhecimento pedagógico musical e suas inter-relações. Esse é um trabalho da professora Josamara Souza de 2001, apesar de ser um trabalho antigo, mas ela traz muitos elementos para o entendimento da educação musical. E a gente continua nisso, trazendo quem? Trazendo o Kramer, porque, na verdade, a professora Josamara, ela bebe em Kramer, né, que tem um texto de 1995, que fala sobre essas questões sobre as quais eu vou mencionar rapidamente, e esse artigo foi traduzido em 2000 pela professora Josamara, e por isso que, então, está disponível a todos nós. Tá? Então, este autor discute o campo epistemológico da educação musical, apresentando suas concepções quanto às dimensões e funções do conhecimento pedagógico musical. Em sua análise, o autor desenvolve uma adaptação metateórica da pedagogia da música no espectro da ciência, salientando a lógica característica da música. Depois, então, ele questiona sobre de que modo a pedagogia da música encontra-se interligada a outras disciplinas, seguindo-se a descrição dos lugares nos quais a área se origina e quem delas se ocupa. Então, traz os conteúdos da música, a quem se destina e quem trabalha com ela, certo? Então, ele identifica uma coisa que é fundamental e muito importante, as funções do conhecimento pedagógico musical. E, ao tratar disso, então, né, o Kramer aponta algumas coisas que são importantes para nós. E aí eu já quero começar a trazer o convite para vocês, para nós refletirmos. Que dentro, então, essa constituição da pedagogia da música, né, ela é uma área autônoma, mas ela se relaciona a outras áreas ou outras disciplinas. E ele salienta, então, aspectos filosóficos, históricos, psicológicos, sociológicos, musicológicos, pedagógicos e de outras disciplinas que podem ter um significado pedagógico musical. E, nesse sentido, então, o que a gente tem? Na escola, se a gente não tem essas dimensões em mente, a gente não consegue se relacionar com as outras disciplinas, com a escola como um todo e com o objetivo que a escola tem, que é a escolarização. Ou seja, o objetivo da escola não é somente, também é, mas não é somente o trabalho de ensino da música. Existe uma vasta gama de conhecimentos que as crianças, jovens e adultos devem se apropriar para quê? Para viver, né? Para que serve a escola? Escola não serve para saber por quê? Para que a gente consiga viver nesse mundo
tratar das questões que o mundo nos coloca e sermos felizes, né? Se a escola não for para isso, então não serve para mais nada. Mas então, não é só nós, isso é importante, não é só a música. Então tem tudo isso junto. E para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, e vocês depois me ajudarem a pensar sobre isso, eu trago um texto meu, que é antigo já, é de 2011, e que eu gostaria de compartilhar uma parte só ali nas conclusões, que eu trazia naquela época a necessidade de intensificar as reflexões sobre a educação musical, pois o Brasil vive o momento da implementação da lei, não vive mais. A gente vive o momento da desimplementação, infelizmente. Apesar de a lei não ter sido revogada, de nós termos uma regulamentação, mas a gente vivia isso na época, né? Que dispôs sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Nesse sentido, os sistemas de ensino, as escolas e os professores de música, de modo geral, precisam refletir sobre o que é educação musical, e de tornar possível, de acordo com o Kramer, as relações entre as pessoas e as músicas, e que isso, então, pudesse estar em sala de aula e na escola. O momento que a gente vive, então, o que a gente pode falar sobre isso? É isso que eu gostaria, então, de convidar a todos e a todas vocês, para que a gente pudesse refletir sobre o que está acontecendo e sobre como a gente vai poder fazer frente ao ensino de música nestes momentos de pandemia. Mas como que nós fazíamos quando não tínhamos pandemia? Né? E será que a gente estava cumprindo o papel? Então, agora eu paro um pouco de falar e gostaria que a gente conversasse sobre isso, começássemos a refletir. A voz está com vocês. Acho que a Cibele conseguiu chegar. Não, Cris, ela não consegue. Ela pediu para ela tentar de novo agora que tu deu uma parada. Ela disse que pede para autorizar, mas tu disse que não está vendo ela, né? Mas eu acho que eu autorizei ela agora. Ah, então não sei. Não sei. Ah, entrou agora. Ok, eu vou tentando aqui agora. Quem que gostaria de falar? Para nos ajudar a pensar sobre isso. Um de cada vez, né? Um de cada vez para não dar confusão, né, prof? Então tá, quer começar? Eu gostaria de escutar os colegas antes, porque senão eu me empolgo e acabo meio monopolizando o assunto. Se os colegas estiverem aqui apresentar. Senão eu chego. Tá bem. Cibele entrou, graças a Deus. Desculpa, Cibele, que eu estava aqui assobiando, chupando cano. Então eu estava aqui, não sabia se eu autorizava, se eu acho que eu te neguei, deve ter sido isso que eu fiz. Desculpa. Ok, então vamos lá. Então começa, se tu estiver falando muito, Estevão, eu te corto. Começa então para dar vontade do pessoal falar. Minha câmera aqui. Acho que o pessoal deve estar me vendo agora. Estão conseguindo me ver e me ouvir, gente? Sim. Beleza? Um pouquinho mais forte, porém. Ok. Não, ponderaste muito bem ali o Kramer, né? Que é uma leitura muito bacana. Para quem não fez ainda, vale a pena. Não sei se tu já compartilhou o link com eles, da onde eu consegui, mas é muito legal mesmo. É uma leitura densa, como todo bom alemão, né? Mas que a gente tem que ler algumas vezes, assim, para conseguir entender tudo que ele quer passar. Eu me lembro que ano passado eu e a Fábio, lá na aula do mestrado, a gente apresentou esse trabalho, e quando eu reli, entendi várias coisas diferentes já também, assim, ou a mais. É bem interessante essa leitura do Kramer. E ele traz algumas questões bem importantes, até sobre essa questão das políticas públicas ali no início, em relação, que eu acho bem interessante isso,
a gente conversava essa semana sobre isso, eu e a prof. Cristina, sobre a questão do que o pesquisador da nossa área, né, muitas vezes, como de outras também, por que hoje em dia parece que anda tudo tão sobrecarregado em relação à pesquisa? Porque a gente vê assim, tá, o pesquisador vai lá e pesquisa, e ele talvez daqui a pouquinho consiga apontar algumas soluções ou possíveis caminhos, e daí se passa 10, 15 anos e a gente vai verificar o que aconteceu em cima daquela realidade, e muitas vezes elas continuam a mesma. Então, o que acaba acontecendo? Entra num ciclo vicioso de que a gente, desde 2008 aí, que temos o sancionamento da lei, e, na realidade, a parte prática, a gente está há 12 anos, e se nós formos analisar o que tem acontecido em relação à área da educação musical, que já deveria estar plena, eu não sei o quanto a gente conseguiu ocupar esse espaço realmente dentro da sala de aula, dentro da nossa comunidade. E muitas vezes a gente acaba por acabar pesquisando sempre, muitos dos temas se repetem por conseguir mudar a real prática, né, isso tudo. Daí vem lá as políticas públicas, né, o quanto isso é interessante ou não. Essa semana tenho buscado ler bastante sobre, desde lá da primeira Constituição no Brasil, o papel das artes e da música, e a gente vai vendo realmente o quanto é pertinente ou não estar dentro da sala de aula das escolas públicas, principalmente, mas o que me deixa desgostoso é o fato de quando aparece essa oportunidade, parece que nós não ocupamos. Daí acho que é uma crítica à nossa própria classe mesmo, né, de não entender o papel da educação musical dentro do contexto escolar e o quão importante ela é. E eu não digo aqui como alguém para chegar lá e realmente assim só dizer o que é o certo, o que é o errado, não, mas isso tudo que o próprio Kramer traz, que é o papel da música da escola, não só na questão musical, mas na possibilidade de se interligar com outras disciplinas, de trazer fazer com que conhecimentos se formem de forma mais ampla. Por isso que nós, querendo ou não, nem vou entrar aqui nessa questão de ser linguagem ou não, né? Mas estamos dentro da área da linguagem junto com outras disciplinas e que nós podemos dialogar ali, e não só com essas disciplinas, mas com a área das ciências humanas, na história, na geografia. É impossível falar de história sem trazer esse pessoal junto. Então, na realidade, essa crítica que ele faz e as possibilidades que ele traz dentro desse texto e uma forma de se pensar cientificamente ao final, que é interessante, um caminho que ele propõe, né, de como pensar a educação musical de uma forma científica. Ele aponta o caminho num quadro dele ali, que é bem interessante, e acho que sim, temos que pensar dessa maneira como professores dentro da sala de aula, dentro da escola, de ser referência dentro das nossas comunidades escolares, como produtores de cultura na escola, de conhecimentos, né? Não só a questão musical, mas de uma forma mais ampla mesmo. Eu penso muito dessa forma, né? Ótimo. É um caminho. Pegando esse gancho do Estevam, gostaria de trazer para essa discussão conhecimento, né? Quais são os nossos conhecimentos em música? Que, na verdade, muitas vezes a gente tem medo de dizer atualmente conteúdos, mas são conteúdos da música. Afinal, o que a gente vai trabalhar de música na educação musical, quer seja na escola, quer seja fora da escola? Acho que essa é uma temática nevrálgica, né? Porque houve um tempo em que se sabia exatamente quais seriam os conteúdos da música para o ensino da música, o que deveria ser ensinado em música, e depois parece que começou a ficar pecaminoso trabalhar com conteúdos da música. Então, para que nós possamos entender a epistemologia da música, da educação musical, temos que entender a epistemologia da música, porque, afinal, o Kramer traz ali o quê? O que é a educação musical? Ela é a relação entre as pessoas e músicas num processo que se dá de ensino e aprendizagem. Então, tem a música, tem a educação musical, elas juntam, tem a música e a educação, elas se juntam, e nessa intersecção se dá a educação musical. Ok. Então, eu preciso saber o que é educação, e dentro da educação eu preciso entender os processos de ensino, aprendizagem, a didática, aquela coisa toda, e na música eu tenho que saber o que ela é feita.
E isso me parece um problema bastante sério. Eu vou mostrar para vocês um livro que eu tenho aqui. Legal. Eu não sei se a Abby ou alguém eu não sei se consegue enxergar. Consegue ver? Vou dizer o nome dele. Sim, conseguimos ver. O nome desse livro é A Musicalização na Escola, da Emília Carvalho Anibelli. Oi? Alguém está falando? Não? Este é um livro antigo, muito antigo. Quem tinha este livro e não emprestou para mim, e que eu fui encontrar agora na estante virtual, era a professora Leda Osório Márcico. Esse é um livro da década de 70. Tá? E assim, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que talvez... E assim, ó, não precisam concordar comigo, tá? Eu estou falando coisas aqui que eu estou pensando muito ultimamente. Nós temos aqui conteúdos da música. Para vocês terem uma ideia, isso são coisas que a gente aprendeu, que eu aprendi na faculdade. E aqui a gente tem, por exemplo, elementos sobre a musicalização na escola, a leitura e a escrita musical, parece que é um pecado falar sobre isso hoje em dia. Claro, a gente teve um histórico que era o ensino da música baseado apenas no ensino da partitura musical, que não é isso, mas que também é, e que a gente parou de trabalhar. A percepção auditiva, o canto. E para eu trabalhar o canto na escola, eu tenho que saber, por exemplo, como é que se constitui a voz infantil. Parece que não sabe mais. Professor. Isso. E aí parece... Oi? Professor, eu gostaria de fazer um parênteses em tudo isso. Posso? Faça um parênteses. Então, vou pegar o gancho do Estevão, né? Quando o Estevão coloca essa questão da crítica mesmo, né? Que o Kremer traz, assim, o que os profissionais da música realmente estão efetivando dentro das escolas. Pois bem, daí lendo o primeiro artigo que tu nos enviou, sendo de tua autoria, né, da educação musical refletindo sobre o campo do estudo, e por aí vai, ele traz alguns apontamentos que eu achei muito significativo no intuito de perceber. Ela fala, a Jusamara principalmente, né, tu traz, são as rupturas teórico-metodológicas. E eu acho que é justamente aí, né? Vou falar do meu lugar de fala, né? Como professora do ensino fundamental, que está buscando uma pós-graduação em educação musical e tentando compreender todas essas instruções musicais, se é que eu posso dizer, para tentar chegar nos alunos. Quando a Jusamara propõe essas rupturas teórico-metodológicas, para mim, soa justamente isso, como assim, como se ela buscasse fundir as disciplinas no intuito que a educação musical, claro que não abandonando essa questão do conceito enquanto um campo de conhecimento da educação musical, mas propiciando a introdução de conhecimentos da educação musical que levem, que conduzam esse aluno a uma busca mais afinco daquilo que eles estão tentando. Não sei se eu me faço entender, mas realmente me pegou essa questão das rupturas teórico-metodológicas. Eu acho que realmente é o que está faltando nas escolas. Porque ainda assim, o educador musical, ele chega nas escolas e aí todo mundo diz, agora os alunos vão ter aula de música. Mas assim, vamos combinar, não tem uma sala de música, não tem uma estrutura, não tem instrumentos. E eu até acho que é no mesmo texto que a Jusamara questiona onde estão os educadores musicais, né? Porque no que tange para mim, como educadora do ensino fundamental,
eu vejo que é realmente necessário, como também formando em artes, é necessário esse ensino nas escolas. Mas essa fragmentação metodológica que a escola proporciona dificulta que o educador musical consiga efetivar um conhecimento para as crianças. Perfeito. Entende? Eu fico assim, na verdade, quando tu diz para mim no meu trabalho, tu diz, ai, Thaís, tu vai dar o pulo do gato, é aquela que não vai fazer a pesquisa com as crianças, que vai investigar o próprio trabalho. É aí que eu me vejo, né? Eu me vejo nessa lacuna da educação, né? Aquela que tem uma formação em artes, que entende e compreendo a necessidade da música ser relevada como uma disciplina, como qualquer outra que faz parte do crescimento humano. Só que enquanto a educação não discute essa integralidade do ser humano, ela fragmenta, né? E eu vejo que esse momento que a gente está de ensino remoto, a crise que a educação vive nesse momento é justamente pelo fato da fragmentação e não pela interação das disciplinas. Porque para o aluno, quando eu questiono os meus alunos online, né? Eu digo, como é que vocês estão compreendendo? Ai, prof, é tão difícil não poder te perguntar. Então, assim, ó, a gente está agora em outro patamar. Se a gente tivesse resolvido essas questões, como o Estevão mesmo disse, fazem 12 anos da aprovação dessa lei, a gente não conseguiu efetivar nas escolas, sabe? O que foi? Foi a política pública que falhou, foi a gestão pública que falhou no âmbito municipal, que não efetivou isso, mas, enfim, aconteceu e o momento é esse. Então, quando a Jusamara traz essa questão da ruptura teórico-metodológica, eu acho que ela nos traz isso, de que a prática da educação musical ela tem que se efetivar a partir da vivência escolar, né? Aí eu deixo para vocês, vamos discutir. Muito bom, excelente. Alguém quer contribuir? Muito bom. Oi, eu. Bom. Tudo bom? Oi, prof. Fala, Oi, gente. Tá me ouvindo bem? Minha internet tá meio ruim. Tá bom. Eu tô até com a câmera desligada para não dar problema. Eu queria pegar um gancho do que foi falado inicialmente sobre o Kremer, né, que acho que foi o Estevão que falou que é uma leitura longa e complexa, e comentar como essa leitura, essas 3, 4 leituras que provavelmente vão ter que ser feitas, né, eu pelo menos li 3, 4 vezes até começar a entender mais ou menos. Como essa leitura nos dá subsídio para trabalhar educação musical, com várias áreas do conhecimento. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas que envolveram o Kremer, e só para falar um pouco das temáticas, como elas são diferentes. A primeira foi com relação ao PIBID, ao Kremer, sobre como a educação musical estava presente no programa de iniciação à docência. Depois eu tentei fazer um TCC baseado em outras experiências, e o Kremer estava aí presente também. E agora a gente está fazendo uma outra pesquisa que ela é bem burocrática, digamos assim, que eu posso até mostrar uns resultados para vocês, que é acerca de como a música vem se implementando no Conselho de Educação de Porto Alegre. E só para comentar o que foi falado antes ali também, que não é que ela não esteja, não é que tenha falhado na implementação, é que é um processo que demora alguns anos, sabe? Ele tem até o Bowie e Bowie que falam disso, que como funciona a implementação das leis e como elas, né, vão se implementando ao longo dos anos de acordo com a política, mas enfim. O que eu estava falando do Kremer era que, mesmo nessa pesquisa toda burocrática, ele ainda nos dá subsídios, então ele vai te dar subsídios para trabalhar aspectos históricos, ou aspectos específicos da escola, como os filosóficos, os sociológicos, né, específicos do contexto. Então, eu só queria comentar mesmo como é importante e como o Kremer, ele acaba, eu acho que se com uma leitura, né, em cima do Kremer bem extensa, ele vai acabar solucionando também algumas questões sobre como inserir de fato a música através dessa divisão tão grande de disciplinas, porque o Kremer, ele deixa mais fácil, por dividir e conseguir inserir a música em tantas áreas, ele acaba deixando mais fácil para a gente trabalhar com ela, sabe, e não mais difícil. E, claro, é uma particularidade, tem seus prós e contras, né, mas era basicamente isso que eu queria comentar só.
Ótimo, Guilherme, muito obrigada. E assim, nesse sentido, pegando o teu gancho, pegando o gancho do Estevam, e também indo ao encontro da solicitação, acho que foi da Tiziana, para eu falar um pouquinho mais sobre a questão do conteúdo, acho que alguns aspectos são importantes de nós refletirmos. Eu tenho pensado muito, muito ultimamente mesmo, assim, a gente faz pesquisa e começa assim a pesquisar e a gente vê os avanços e os recuos que a gente tem, e o que nos traz o Kramer, eu acho que talvez a gente tenha que entender mais aprofundadamente no que realmente seja a educação musical, e aí eu quero fazer a conexão com a questão dos conteúdos. O que é a música? O que faz parte da música? Isso é extremamente importante que nós... Aí, assim, ó, a minha fala agora, nesse momento, é para professores de música, tá? Mas eu não estou excluindo quem não é da música. Mas para professores de música é extremamente importante que nós saibamos do que se constitui a nossa área, primeiramente. Para tanto, antes de sermos professores de música, temos de ser musicistas. O que eu quero dizer com isso? Não que nós tenhamos que ser virtuosos no instrumento ou no conhecimento da música, não é? Mas que nós temos que conhecer do que se constitui a nossa área. Bom, quais são os conteúdos da música? E aí a gente volta lá, e eu não vou dizer aqui quais são, mas altura, intensidade, timbre, não é a duração que a gente estudou lá no início, quando começamos a aprender música. Então, como a gente aprendeu música, e são esses os conteúdos, aí depois tem um outro aprendizado, que muitas vezes ele é concomitante, não estou dizendo que vem muito depois, mas que é, tudo bem, esses são os conteúdos da música. Como eu vou ensiná-los? Isso é a didática. O que me parece? Que ao longo dos anos, e aí não precisa concordar comigo, eu estou botando lenha na fogueira, porque eu quero começar a discutir com você sobre isso, porque talvez possa ser aí que nós tenhamos largado um pouco e que venha na consequência do que nós estamos vivendo hoje em dia, de um desfazimento da nossa área. Se nós sabermos quais são os conteúdos de nossa área, a gente vai, então, aprender como ensiná-los. Muitas vezes a gente aprende a como ensiná-los e não sabe o que ensinar. E aí começa uma profusão de atividades, de, sei lá, de cantar, ou mesmo assim, aí a gente inclui toda a sorte, eu não quero nomear nada aqui especial, mas toda a sorte de entrada da vida, do conteúdo experiencial dos alunos, e eu acredito na importância disso, no ensino e tudo, muito bem. Mas, o que tem de música? O que eu quero que eles saibam no final? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu dava aula na sala de aula, eu trabalhava com escola com 40 crianças na turma, era isso, não era oficina. Eu também trabalhei com oficina, mas basicamente meu trabalho foi em sala de aula. E eu queria ensinar para eles, por exemplo, forma musical, que é um conteúdo da música. E aí, como é que eu... trazia várias músicas, trazia música do cotidiano, trazia funk, trazia tudo. Mas no final eu sabia que eu queria que eles entendessem o que é a forma binária, ternária e rondó, por exemplo. Tá? Bom, isso é conteúdo da música, eu tenho que saber o que é isso. E aí, o que eu vejo? E aí não estou generalizando, mas o que eu vejo? Uma série de atividades ou de fazeções de coisa, de música, que a gente não consegue no final, entendi o que é a altura do som, entendi o que é a duração. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? O conteúdo da música ele é fundamental. E se eu não sei qual é o conteúdo da música, eu não consigo me relacionar com os outros. Portanto, o que acontece? A interdisciplinaridade que tanto se fala, a transdisciplinaridade, a polidisciplinaridade, porque até esses termos tem, eu não consigo fazer se eu não sei o quê? A disciplinaridade, ou seja, a minha área. Eu tenho que saber o que é música. Saber, aí eu vou depois aprender quais são essas práticas que eu posso fazer esse ensino. E aí, o que me parece?
E isso é uma falha na universidade, minha gente. E eu estou aqui também fazendo meia-culpa. O quanto a gente sabe da nossa área? Muito pouco. E aí eu não consigo pensar como que eu vou fazer uma relação com o mundo pré-pandêmico ou pós-pandêmico se eu não sei tão pouco de que me faz a minha área. E aí a gente começou a ver ao longo dos anos o quê? Muitos outros profissionais que entram na escola e estão fazendo melhor do que nós. Estamos falando entre nós, né? Prof, mas a depois gente quero falar. A gente tem que falar sobre isso, gente. Porque a gente tem que avançar. Não está tudo certo. E aí, então, estou falando de conteúdo, estou falando da relação com as outras áreas do conhecimento, estou falando em disciplinaridade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, polidisciplinaridade, e estou falando também, e aí quero pegar o gancho da Thaís, na pergunta que ela faz. O que está acontecendo? São as políticas públicas? Eu vou dizer uma coisa horrível. Me desculpem, a culpa é nossa. Nós largamos a nossa área. E se a gente não sabe, não é a política pública que vai ajudar. Eu vou dizer porque eu tenho uma experiência nisso. Eu trabalhei na rede municipal para a implementação dos centros musicais, por exemplo, que desde 2008 a gente tem a lei. O que começou a acontecer? Problemas de ensino. Muitas vezes, gente, não é geral, mas eu tive muitos pedidos de direções de escola para tirar professor ou professora de música porque não estava ajudando na escola. Estava causando um grande problema, o que é lamentável, com certeza, Graça. Então, assim, o que está acontecendo? Quando a gente consegue entrar, e a gente conseguiu, gente, claro, em alguns melhores ou não, o que a gente faz? Aí é um processo, aí é um problema o quê? Do conteúdo da música e de saber trabalhar aquele conteúdo da música. Nós não estamos sabendo fazer isso. Eu acho que nesse contexto, pegando o que o Estevão fez, já vou parar de falar para vocês me contraporem, enfim, eu não quero que a gente concorde aqui, tá? Eu quero que a gente brigue. É bom brigar nesse sentido, assim, que a gente avança. Aí o Estevão trouxe o Stephen Bowie e a Gold, abordagem do ciclo de políticas. E aí, o que a gente tem ali? A gente tem o contexto da influência, do texto político, da prática, depois dos resultados e da articulação política. O que a gente tem? O contexto do texto está lá, nós temos a lei. Aí o contexto da prática, entra os professores. Beleza, o que vão fazer em sala de aula? Isso resulta, que são esses resultados que eu já vivi isso. Aí o que acontece? O desfazimento. Se vocês olharem nos editais do PIBID e da residência pedagógica, por exemplo, vocês não veem as artes específicas. Vocês têm artes em geral, não tem música, não tem artes visuais, não tem teatro, não tem dança. Tá. Artes novamente. E isso é muito sério. Muito sério. Por quê? Porque houve esse contexto aí da prática que a gente tem que ver o que está acontecendo, que as direções não estão entendendo, e aí acaba voltando tudo de novo. Eu estou falando muito en passant, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, eu quero começar a escrever sobre isso, e que não vai ser muito bom isso que eu vou estar escrevendo, porque agora eu acho que chegou o momento que nós vamos ter que olhar para nós e ver a prática que a gente está fazendo e o porquê que isso está reverberando em retrocessos na política pública. Temos problemas na política pública enormes. Não estou defendendo absolutamente, mas o que eu quero dizer para nós é que até então nós nunca fizemos um meia-culpa do que está acontecendo. Posso estar errado também. Acho que uma pesquisa tem que ser feita para isso. Estou só fazendo assim, trazendo para vocês alguns pensamentos que eu tenho tido, certo? E vamos lá, me contraponham, por favor. Prof. Fala, querida. Eu estava refletindo aqui com alguns colegas, inclusive, venho conversando sobre isso, porque a senhora disse, né, o licenciado em música tem o conhecimento do que é preciso ser trabalhado, né, mas às vezes talvez falte um pouco da didática.
Aí a gente entra na minha área, que é a pedagogia, por exemplo, em que a gente tem a didática, mas nos falta um pouco, ou todo, o conhecimento para trabalhar com isso, né? Aí muitas vezes a música está presente na escola através destes outros professores que não são os licenciados, por uma série de motivos que a gente sabe quais são, os poucos concursos para a área, às vezes a pouca procura desse licenciado em música para trabalhar na educação básica por motivos óbvios, uma série de coisas, né? E só que às vezes a gente entra numa noia, nem sei se é essa a palavra certa, eu acho que isso é mal de quem reflete, né? Aquela questão de que assim, bom, tá, então quais são os conhecimentos que têm que ser trabalhados em música, né? Quais são os conteúdos, o que que me habilita então para trabalhar com música se eu não sou um licenciado em música, por exemplo, né? Eu tenho que ir atrás desses conteúdos, desses conhecimentos para de fato estar apta para trabalhar com isso. Aí me pego refletindo e pensando, né? Porque quem não é da área específica da música, imagino que em algum momento se depare com isso, né? Será que a gente está contribuindo ou a gente não está contribuindo para tudo isso que a gente fala dessa defesa da educação musical, né, na escola? E aí eu fico pensando, a gente tem a nossa pós em educação musical para professores de educação básica, mas me peguei pensando qual é a função, por que então de ter pessoas de outras áreas que não a música nessa pós, a partir do momento que essas pessoas não têm a formação nos conteúdos específicos, às vezes têm vivências musicais ou têm vivências de outras áreas, correu atrás dessa vivência numa perspectiva de autoformação, mas então o que a gente está fazendo nessa pós-graduação não é uma crítica pós, é só uma reflexão, aqueles devaneios que a gente tem de vez em quando. E aí, às vezes, tipo assim, ó, eu me pego pensando, às vezes nisso eu penso, várias pessoas já devem ter se sentido assim também. Eu não vou fazer mais nada, eu vou lá excluir minha página, eu não sou nem autorizada a estar falando sobre isso, e começo a refletir um monte de coisa, dar uma viajada e não quero fazer mais nada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, existe a motivação, que eu acho que já é algo muito importante, né? Porque trabalhar com educação básica tem que ter motivação, tem que ter algo maior que te motive a fazer isso diante de tanta coisa que a gente vê por aí. E também tem a questão, claro, que a gente tem que ter também uma autoformação, a gente tem que ir atrás do que a gente não sabe, procurar ter essa formação, porque ao menos na universidade que eu me formei, a FURG lá em Rio Grande, nós não tínhamos nem cadeiras que tratassem de educação musical de nenhuma forma. Então é totalmente uma autoformação nesse sentido. Mas eu trouxe essa reflexão porque, assim, às vezes parece, será que foi aprovada a Lei 11.769 lá em 2008, agora já, né, houveram alterações e tudo, e aí se discutiu um monte esse assunto, né? Mas acabou sendo que meio que uma ideia de vamos formar os pedagogos e os outros professores para dar conta disso, visto que é obrigatório. Mas aí, ao mesmo tempo, parece que deslegitima, seria essa palavra, né? Toda essa defesa que está se fazendo. Aí eu me vejo nesse paradoxo, sabe? Fico pensando qual é o papel, então, desses outros profissionais, esses professores de outras áreas com relação a isso, sabe? Momento devaneio. Muito bom, muito bom. Que bom que tu falas isso, porque aí me ajuda. Eu vou fazer uma pequena fala e depois vou pedir a ajuda do Estevam, que eu acho que pode ajudar também em umas leituras que ele está fazendo. Afinal de contas, então, por que eu estou fazendo? Vou dar um tiro na cabeça, eu vou me embora, né? Não, não é isso. É importantíssimo, quero dizer para vocês assim. E aí nós temos o pessoal da música, temos o pessoal de outras áreas do conhecimento, nós temos algumas vertentes, tá, nesse nosso pensamento em torno do trabalho da música por profissionais da música, por outros profissionais. Tá? É importantíssimo isso. Eu sou da vertente que abrange e que agrega e que quer a participação de todo mundo na educação musical. Tá? Mas eu não posso dizer que não haja uma outra facção, vamos dizer assim, que acha que não, que é só professor de música. Mas eu quero dizer que esse grupo que entende a importância de outros profissionais que não são da música, mas que gostam de música, que estão procurando se inteirar sobre música, de trabalhar com música, é extremamente importante. Por quê? Vários são os motivos para isso. Até a Dani fez comigo pesquisa sobre isso também, sobre quais são os profissionais, quantos são os profissionais que estão trabalhando com música nas escolas.
o número é muito ínfimo. São poucas pessoas. Então, o que acontece? É importante que nós tenhamos outros profissionais de outras áreas que, principalmente, gostem de música, queiram trabalhar com música e não que sejam impostos a isso, porque também isso acontece, que trabalhem com música. Por quê? Porque existe um princípio básico, que é o direito. As nossas crianças, jovens e adultos na escola têm o direito de ter música, de aprender música e de ter a música na sua vida. O conhecimento da música, ele é extremamente importante. Se não fosse, não comporia uma das 7 artes liberais já na época da Antiguidade Clássica. Estava ali a música. Né? Então, nesse sentido, é muito importante democratizar esse acesso à música a todo mundo. E mesmo que, eu não quero dizer que os profissionais de outras áreas só poderão ou só devem trabalhar se não tiver professor de música na escola. Não. É importante que as crianças também tenham um outro contato com a música, com outros profissionais que não os da música, porque esses outros profissionais trazem uma outra forma de escutar, de vivenciar a música, e é rico. Quanto maior for a diversidade que nós tivermos, muito melhor para as nossas crianças, jovens e adultos aprenderem. E eu também quero, com certeza, a presença de professores de música na escola. Então, imaginem, os professores que são da música, os professores de outras áreas do conhecimento, que também trabalhem com a música, o quanto mais rica a nossa escola será. Então, esse é o meu posicionamento, tá? Mas acho que é importante também os professores de música, e não quero em nenhum momento dizer que os outros professores de outras áreas não possam e não devam trabalhar. Para tanto, é importante esse aprimoramento. E para isso mesmo que a gente oportuniza a especialização em educação musical para professores de música e de outras áreas, e vocês estão juntos, né? Porque é junto que a gente aprende, não é separado. E nesse sentido, eu já dou um gancho, se o Estevam se sentir tranquilo, enfim, para falar sobre as leituras que ele trazia, que ele está trazendo para o mestrado dele, tem trazido uma realidade do nosso Brasil que é muito interessante. E que lá nos primórdios nós tivemos muito o pessoal, por exemplo, do chamado normal, né, que tinha no seu ensino, naquele que seria hoje o curso de pedagogia, mas que era chamado de normal, eles tinham a música ali. Eles aprendiam a música e esse pessoal trabalhava com música nas escolas. E o conhecimento de música era um conhecimento aprofundado, era da teoria da música. Né? Não sei se tu gostaria de falar sobre isso, Estevam. Posso sim, claro. Deixa eu conectar o fone aqui que fica melhor o áudio para não dar vazamento. Pessoal, me escuta bem? Tudo certo? Tá fraquinho. Tá, e agora melhorou? Melhorou? Sim. Tá. Eu tenho feito uma pesquisa em relação aos marcos das leis, né? Do século XIX ali. Sim. Desde o período do Império, tenho lido constituições, decretos, leis, então tenho feito uma varredura bem extensa, mas muito interessante, sobre o papel das artes dentro da formação tanto dos estudantes quanto dos professores. E é interessante, porque em 1824, na primeira Constituição que nós tivemos ali, então já era o Dom Pedro I, né, o nosso imperador, aparecia como uma das disciplinas do currículo da escola pública, né, que era dividida ali em escolas de segundo grau e primeiro grau, sendo que esse segundo grau era invertido, né, o segundo grau era aqueles que tinham acesso ao primeiro momento na escola, e o primeiro grau seria aqueles que fossem para uma espécie de primeira classe. Né? Então, tu teria que passar ali por uma questão básica de conteúdos para te ir para a primeira classe, o primeiro grau. Né? Então, mas o que é interessante com o passar do tempo ali, que o segundo grau, né, tu teria que fazer entre 5 e 15 anos, não era obrigatório,
né? Existia ali quem não poderia participar da escola, né? E entre eles, claro, tinha a questão dos escravos, né? Mas tu tinha entre 5 e 15 anos para ir para a escola, não era obrigado a ir à escola e nem quando ingressasse continuar e terminar o currículo. O que acabava acontecendo é que os alunos chegavam ali com 13, 14 anos, na sua grande maioria, para ir para a escola, aprender o básico de ler e escrever, e de soma, subtração, depois acabava saindo para ajudar os pais na lavoura. E o conteúdo das artes acabava sendo oferecido para quem era do primeiro grau, ou seja, aqueles que haviam passado pelo segundo ali, na segunda classe, para o primeiro. Acabava acontecendo, primeiro que a gente pode fazer duas leituras aqui, né, que primeiro que o ensino de música é considerado um currículo difícil, ou seja, não era para criança, não era para jovens, não era para adolescentes, e sim para pessoas já quase adultas, e que deveria ter um pré-conhecimento de questões básicas de escrita, de matemática, para te poder compreender, e faz sentido, né, com o passar da história, porque essa questão da música está dentro da área da linguagem, uma questão nova, atual, já teve em outras partes do conhecimento. Só relembrando, né, a música, na época da antiguidade, quando ela fazia parte das 7 artes liberais, ela fazia parte das exatas, né, hoje em dia a gente chamaria assim, e seria o quadrivium, e tinha a matemática, que era a teoria dos números, e a música, que era a aplicação da teoria dos números, para vocês terem uma ideia, né? Faz todo sentido, né? Se a gente pegar historicamente como surgiu ali as notas com Pitágoras, tudo, né? Que as notas musicais é uma coisa da Idade Média, né? No início era só frações, né? Então, a partir do monocorde ali, mas isso é um papo para um outro chimarrão, né? Vamos seguir aqui, senão a gente vai longe. Então, eu tô comendo aqui. Tudo certo. O que é interessante a gente analisar isso, então, que a música, na realidade, ela só passou a ser currículo obrigatório, tá? Obrigatório para todos em 1890, tá? Então teve vários decretos, leis, tudo ali. Em 1854 teve ali também, de novo, música no currículo, não mais artes, música, mas continuava sendo só para os estudantes mais velhos. Quem é que acabava tendo esse ensino de músicas com contato mais velhos? Era quem podia só estudar, né? Então aquele que tinha que ficar lá ajudando o pai e a mãe na lavoura ou cuidar em casa, acabava não tendo essa oportunidade de estar estudando artes, né? E música aqui especificamente. E isso acabou acontecendo só em 1890, tá? E trago o quê? Que daí já tinha ali a dita escolas normais, como era chamado o Centro de Formação de Professores. Tá? Então, esse era o nome que se recebia, né? Como se fosse a faculdade de pedagogia hoje em dia. E para te dar aula, então, na escola pública, tu era obrigatório a ter estudado nas escolas normais, as escolas que formavam os professores. E qual era um dos componentes curriculares dessas escolas normais? Música. Né? Então, tu acabava tendo conhecimento de música para te poder trabalhar música tanto com os pequenos quanto com os maiores. Foi a primeira vez isso que acabou abrindo esse espaço, e acho que até, se a gente conseguir fazer essa análise histórica assim, mais ampla, que começou daí a preparar o campo para a implementação do canto orfeônico ali, depois com o Vila Lobos, né, a nível nacional. Né? Foi dessa forma que eu acho que começou. Veio o Vila Lobos ali, trouxe toda aquela implementação do canto orfeônico, desde as crianças, com as questões folclóricas, né, a música como uma questão de fazer uma oportunidade de trabalhar questões nacionais, de identidade de folclore e tudo, que é muito interessante. Mas fica a gente olhando, analisando isso, porque as escolas particulares, na sua maioria, porque a gente está falando aqui de regulamentações de escolas públicas, né, e quando a gente fala assim, base nacional comum curricular, é uma base. Então, tipo, nada pode ser menos que aquilo, é uma base. Quando nós falamos educação básica, ou seja, é o básico, né? A gente tem que ter entendimento disso aí, tipo, o estudante que entrar na educação básica, quando ele se formar lá, ele tem que sair com esta base. É uma base, não quer dizer que ele não possa mais, né? É uma base, a base tem que sair com o mínimo disso. E o que acontece se nós analisarmos aqui, é que a maioria, aqui em Porto Alegre, trazendo agora para a minha análise de pesquisa aqui do mestrado, é que aonde se manteve, mesmo após a lei de 1971, quando não era mais obrigatório o ensino de música e das artes, foram as escolas particulares, né? Então, o que é interessante a gente analisar aqui, que acabava sendo que esse ensino de música e das artes em geral continuou sempre com o passar da história, aqueles 10% da população, né, que poderiam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Né? Então, quando temos uma lei novamente, aí, e isso é interessante a gente ver que de tempos em tempos nós temos aí, não dura 30 anos, né,
uma LDB, como a gente diz hoje em dia, porque se tu fizer a análise ali desde 1824 até hoje, o que teve de reforma de tempo em tempo, é difícil a gente conseguir colher o fruto da que já se teve, né? Então isso aí é outra coisa também para se questionar e se pensar. Então é bem interessante a gente pensar dessa forma. Mas aproveitar essa lei independente, e sim, entendo que é um processo demorado para o Estado, não se teve mais tantos professores de música, em licenciatura, na formação, então sim, é importante vermos, entendermos que outros professores de outra área têm que estar ocupando, porque a gente não pode perder esse espaço, ele tem que ser ocupado, né? Não sei se me fiz entender, professora. Ótimo, muito bom, Estevam. E está conosco também a Mariana Valim, eu nem combinei nada com ela, mas eu gostaria, não sei se a Mariana se sente à vontade para falar, mas ela tem alguns conhecimentos muito interessantes sobre isso. A gente estava num encontro agora, foi na quinta-feira, né, Mari? Amada, eu acho que tu poderias contribuir muito com a gente, porque tu também tem um conhecimento bem legal sobre isso. Sinta-se à vontade para falar. Sim, eu estava mesmo pensando sobre isso, né? Que eu estou investigando as legislações, né? E a questão da formação do professor dentro desse burburinho todo, né? De 96 até agora, até 2017, quando foi lançada a BNCC, né? Foi implementada, vamos dizer assim. Foram 11 leis, decretos, normativas, né? Que regem a música na escola, tanto em relação à arte, que é a música que está inserida, né? Quanto em relação às licenciaturas, à formação de professores. Então, eu fiz mais ou menos uma média que dava 23 meses entre uma e outra de média. Então, esse é muito pouco tempo para se pensar um professor que começa a atuar em 96, ainda está atuando hoje, né? Então, ele mudou muita coisa, conceito sobre o que é docência, que a resolução de 2015 traz esses conceitos, o que é docência, o que é avaliação. A BNCC traz sobre o conceito de integralidade do aluno, né, de aprendizagens essenciais, e quando se fala de aprendizagem, se fala em ensinagem também, né? No momento que a gente diz o que se tem que aprender, se pensa também o que se tem que ensinar. E antes vocês falando sobre a Carol, que falou que ela é pedagoga, eu também sou pedagoga, né? Depois eu fui buscar a formação em música, e eu vejo muito isso, e estudando a BNCC, ela traz de duas formas, né? Ela traz da forma vertical, que seria a parte, então, dos objetivos de música, bem delimitado, como unidade temática, que aqueles objetivos realmente são bastante específicos e com termos técnicos, que a pessoa tem que ter um conhecimento bastante amplo em música para conseguir entender aqueles termos técnicos e pedagógicos da área de educação musical, mas ela também traz a forma horizontal, porque quando eu fiz a minha especialização em alfabetização, eu estudei a BNCC na área de alfabetização e música, as duas relações. E aparece muito no ciclo de alfabetização a música como ferramenta metodológica, que é a área horizontal na BNCC. Então, nas duas formas estão presentes e válidas, né? Como as contribuições, como o contato com a alfabetização na área da linguagem, mas também como essa questão da ludicidade que a música tem, né, do fazer coletivo, que também é abordado por pessoas que estão em sala de aula com o aluno, e tem muito a ver com a questão do conceito integral, que fala dos sujeitos, né? Porque afinal tem muitas coisas para se ser integral, né? Se a gente for ver o conceito lá da integralidade dos sujeitos, é muita coisa para dar conta. Então o professor de música vai dar uma partezinha de conta, né? E precisa muito da ajuda das outras pessoas também para que consiga fazer todas essas coisas, né? Alguma coisa mais? Excelente, Mariana. Excelente, porque é isso, vejam que aí tudo vai se construindo, né? Excelente. Muito obrigada, querida. Quem mais gostaria de fazer alguma fala? Professora? Oi, Dia. Não, eu fiz algumas anotações aqui,
enquanto o pessoal estava conversando ali, que eu acho pertinente só reforçar mesmo, quando falaram muito sobre metodologia, conteúdo, né, sou professor de música, o que é o conteúdo, o que tem que ser ensinado, e a colega trouxe agora que o que tem que ensinar deve ser aprendido, também é bem interessante isso. A questão seguinte, que eu penso muito sobre a questão da minha formação na licenciatura em música, e sobre as cadeiras que eu tive de práticas pedagógicas, né? Na realidade, as minhas cadeiras, analisando hoje, assim, com mais maturidade, as práticas pedagógicas, na realidade, eram mais pensamentos teóricos pedagógicos do que práticas pedagógicas em si. E o quanto isso poderia ter feito a diferença, já que o caso é que quando o licenciado tem que ir para o estágio, né, e essa semana até conversei com a minha vice-diretora sobre isso, normalmente ele acaba indo para as escolas públicas, porque a maioria das vezes, dos casos, as particulares não aceitam estagiários, né, e aonde vai ter aula de música, na maioria das vezes, que são nas particulares, daí o professor, licenciando em música, acaba tendo que fazer o seu estágio na aula de artes da pública, que às vezes são outros conteúdos, onde seria uma baita de uma oportunidade dele, na prática, vivenciar ali, né, na observação, uma aula de música, na prática, ali com as crianças, né. Então, seria muito interessante isso. Em relação ao conteúdo e metodologia, eu acho que hoje, e acho que no geral, não só na nossa área, acho que na questão pedagógica em geral, tem se pensado mais mesmo na parte metodológica do que no conteúdo. O meu ponto de vista, que eu acho que eu não descarto aqui a importância e como é importante ter a metodologia, tá? Mas a metodologia sem conteúdo, ela não existe, né? Eu só posso ter metodologia daquilo que eu sei que eu vou ensinar. Então, sim, eu tenho que ter o conteúdo para me poder abordar de que forma que eu vou. Daí vai depender, existem várias questões metodológicas aí e não dá para se engessar em uma só, porque são perfis escolares diferentes, até de turma para turma, né? Mas, sim, eu penso dessa maneira que nunca se deu tanta aula e também nunca se aprendeu tão pouco, se a gente parar para pensar. É verdade. Não é verdade? É verdade. Nunca. E aí, talvez, more o nosso problema, né? Porque nunca as crianças tiveram tanto tempo dentro da escola e nunca se viu a educação, vai pegar os índices nacionais de educação e até internacionais, a gente teve tão mal. E se nós formos ver, assim, em relação a outros países, até que estão indo na contramão, às vezes acaba até ficando menos tempo na escola, mas a questão é, tá, então vamos tirar da escola. Não é isso, né? Porque são realidades completamente diferentes e eu posso entender que uma criança, às vezes, de uma classe social ali, que o pai e a mãe precisam realmente estar no trabalho, não tem onde deixar, não pode contratar alguém para ficar em casa, precisa passar mais tempo na escola, e eu consigo entender perfeitamente o papel da escola em relação a isso, né? Nas questões de educação integral, que é diferente de turno integral, né? Eu também penso isso, nessas terminologias, né? Turno integral parece que tem que estar ali. Agora, se nós pensarmos com uma educação integral, que eu acho que nós deveríamos pensar, é o que tem sido feito durante todo esse tempo dentro da escola. Porque alguma coisa está errado, né? Então, eu acho que é interessante essa reflexão sobre metodologia versus conteúdo. Com certeza. E aí a gente começa a ver os problemas pelos quais a gente vem passando e isso acaba nos engolindo, né? Acaba fazendo com que a música não cumpra o seu papel, né? O ensino de música não consiga cumprir o seu papel. E aí há também essa questão, e eu gosto muito de pensar sobre isso, o que eu vou fazer na escola, na aula de música? Porque aí a gente, claro, pega todos aqueles conhecimentos, né, que é fundamental que a gente trabalhe com a cultura do aluno, né, a cultura experiencial, ou os saberes do aluno, como diria Paulo Freire, por exemplo. Isso é fundamental, mas eu tenho aquele tanto de coisas para aprender, e aí eu vou ver o quê? A melhor maneira disso acontecer. Mas não pegar a parte pelo todo. Aí é que tá. O que eu quero? Eu quero isso, mas a gente acaba focando muitas vezes em algumas estratégias ou atividades mesmo que estão desconectadas com o objetivo final do ensino, do aprendizado de música. Não sei se eu me faço entender. Acho que isso é bem importante que a gente está falando. Eu não vejo, gente, discussões sobre isso em nenhum dos congressos. Eu até estava conversando com o professor Antônio esses dias,
e ele comentou também comigo sobre isso. O professor Antônio também trabalhou em sala de aula, né? Então, isso é importantíssimo. A gente tem um papel importante, né? Também a cumprir nesse sentido. Não sei se alguém mais quer falar. Talvez para ajudar nessa fala, quem é? Thaís? Fala, Thaisinha. Prof, eu estava me lembrando agora de uma leitura que eu fiz sobre o Marx, né? E o Marx, ele traz isso, essa questão do ensino na integralidade do ser humano, de tal forma que o aluno pudesse interagir em ambas as áreas, independente das habilidades específicas dele. E a Dalben traz num dos textos que tu nos mandou essa questão do papel do educador musical enquanto aprofundamento. Então, eu acho que são essas duas coisas que a gente poderia refletir sobre elas, que é o aprofundamento dos conteúdos em música e a integralidade do aluno, e abarcando essa tua fala também, eu achei muito importante, porque é isso que eu estou trabalhando com os meus alunos, que é a questão, o que realmente está acontecendo em casa, né? Quais são as músicas que essa família ouve? Quais foram as músicas que fizeram parte da história dessa família, né? Então, eu acho que nesse momento, agora, a gente poderia se dedicar a essas questões, né? Sobre o que realmente é integral para o aluno e sobre quais são os aprofundamentos que a gente poderia realmente proporcionar para eles. Porque nesse momento de distanciamento, o que vale é o que for essencial. A gente tem vários conteúdos que cercam todas as disciplinas, mas o que realmente é essencial para esse aluno nesse momento? Beijo. Perfeito. Perfeito, é isso aí, Thaís. E aí, o conteúdo não está acima da funcionalidade, da importância na vida, né? Eu acho que tu trazes isso. O que é essencial é justamente assim, eu vou aprender por aprender para quê? E talvez aí a gente esteja também chegando num ponto de análise que é a própria escola. Afinal, para que eu estou aprendendo tais coisas? Não é assim que uma coisa tem que ter, ensino isso, serve para isso. Não é essa cartesiana que eu estou me referindo. Mas, muitas vezes, alguns conteúdos que são trabalhados aí, não é só na nossa área, mas em todas as áreas, acabam desprovidos, né, de um significado ou de uma importância real para a vida, eles acabam sendo descartados, né, porque o que não é importante a gente acaba descartando naturalmente. Então, isso é muito importante, essa fala que tu trazes. E aí, eu queria convidar a Tiziana, que ela fez um comentário bem interessante sobre isso, e se ela gostaria de comentar um pouquinho mais. O que a Tiziana traz para nós? Penso também que o educador tem que ter consciência do papel que ele ocupa ou do papel que ele pretende ocupar na escola. Se eu sou professora ou docente, vou utilizar a música segundo uma perspectiva. Porém, se sou professora de componente curricular específico, não posso ignorar os objetivos musicais, daí aquela abordagem vertical da BNCC que a Mariana falou. Não sei o que vocês pensam. Tu queres comentar um pouquinho, Tiziana? Acho bem importante esse teu comentário. Sim, prof. Na verdade, é isso, né? Eu acho que tu tem que ter uma consciência de onde eu estou, né? Qual que é meu lugar de fala, ou então onde eu quero chegar, né? Porque é realmente isso. Eu trabalho com, enfim, né, com um componente curricular específico, eu sou licenciada em música, mas eu não acho que eu tenho o monopólio da música na escola, sabe? Eu acho que sim, que a professora titular da turma, ela deve trabalhar a música e ela vai trabalhar isso na perspectiva dela, quem sabe, como a Mariana comentou, então, de utilizar a música como uma ferramenta para alfabetização, ou utilizar a música como uma ferramenta para a integração da turma, para trabalhar algum aspecto socioemocional.
Mas eu, na minha aula de música, por mais que eu considero que a música também exerce essas outras funções, eu tenho o dever com a minha área, eu tenho conteúdos que a própria BNCC coloca, né, que são obrigatórios e que eu preciso trabalhar. Eu não posso passar por cima dessas coisas e só fazer a música pelo fazer música e por, né, a música ela não está só a serviço de outras áreas do conhecimento, né? A gente se constitui como uma área própria. Não sei se era isso que tu queria que eu comentasse, prof. Excelente, porque eu acho que é isso, essa nossa reflexão coletiva, ela é muito importante, porque nos ajuda a crescer como área. Então, a gente tem o fazer pela música, mas também ela também pode acontecer como outras atividades, né? E uma coisa não exclui a outra, e só vem a crescer. Excelente. Depois, eu tinha visto aqui também. Quem quer falar? Não, eu ia falar também. Não, eu acho que é muito de encontro com o que a Tice falou, e eu acho que se está claro os objetivos que a gente tem como trabalhar com música, perfeito, entende? Eu acho que se tu vai querer trabalhar a música, que nem ela trouxe, né, para trabalhar emoções, para trabalhar formas geométricas, enfim, tu tem um objetivo claro que tu está te utilizando. Estão me ouvindo? Sim, bem direitinho. Se tu vai utilizar a música enquanto um recurso para trabalhar formas geométricas, enfim, esse é teu objetivo, entendeu? Assim como daqui a pouco de recreação, tu tem o objetivo de utilizar como recreação. A música está presente na escola também nesse sentido. Porém, eu acho que a gente, enquanto educadores musicais formados em licenciatura em música, a gente tem esse dever e essa obrigação de trabalhar essa questão mais da educação musical mesmo, né? Então, acho que tem que ficar muito claro, eu acho que o objetivo, né? Quais são os teus objetivos utilizando a música dentro da escola? E sim, acredito que nós, educadores musicais, temos uma grande responsabilidade dentro, né, da educação musical, falando, então, de competências, habilidades, e também eu acho que também tendo um olhar para o ser humano, né, do desenvolvimento do ser humano, quanto que é importante para a vida, né, dessas crianças, né. Acho que é isso, é olhar o objetivo, ter muito claro quais são os teus objetivos, né, quando tu vai trabalhar música na escola. Excelente. A questão também, eu acho assim que a escola é muito séria, sabe? Eu acho que tem gente que não leva a escola a sério, sabe? Parte daí, porque tudo que tu for aplicar ou tu tá na sala de aula é uma responsabilidade tamanha, assim como um engenheiro de assinar um projeto para um prédio, entendeu? E na escola parece, às vezes, a gente falou sobre isso ontem à noite, que é a faculdade que deu para pagar e vai lá por algum motivo, e é tudo muito sério. Eu penso na questão da música mesmo, a gente falou na disciplina do folclore, aquilo parece que vem do povo, que é inerente da gente, parece que não tem valor, sabe? Então a música ela é uma coisa que já vem de casa, que a gente deveria contemplar, a gente sabe quanto é sério, né? Quanto tem, assim, a questão científica, né, que vem do Kramer ali, que fala das relações, meu Deus, o relacionamento da mãe com o filho, desde que nasce, é muito pelo canto, pela música, e não sei, parece que na escola isso não é científico, parece que não pode, que não é, então acho assim que a gente tem mesmo que estar aqui fazendo a diferença, estar buscando conhecimento, eu acho que tudo vai agregar, eu sou de outra área, e eu amo arte, sempre gostei, e eu acho que eu vou ser mais inspiradora, eu vou ser mais motivada, eu vou trazer mais conteúdo para os meus alunos, eu vou ter mais sobre o que conversar, e acho que a gente está no caminho certo, tem que estar aqui estudando mesmo, buscar conhecimento, para a gente ser melhor e levar muito a sério o que a gente faz, é muito sério o que a gente faz. E a gente tem que exigir, o Estevam fala disso também, de a gente se impor na escola, né, como um profissional de excelência, não tem como fazer isso se a gente não tiver o nosso carinho, nosso selo de qualidade, né? Vamos estudar, vamos colocar isso na prática. E eu acho que é muito relevante, qualquer disciplina, estudar qualquer coisa que eu tenha interesse. Talvez eu do inglês tenha interesse para arte, talvez outra pessoa do inglês tenha interesse para literatura,
E se a gente buscar mais conhecimento, a gente vai conseguir fazer muito melhor, levando a sério, com respeito, aquelas pessoas que vão todos os dias para nossa frente, buscando uma felicidade, buscando um futuro, buscando um diploma para alguma coisa, uma inspiração que seja. Eu trabalho numa escola carente, né? Eu vejo que eles buscam, às vezes, a inspiração, o porquê tá lá. Tem alunos que vão para comer na escola, né? E eu tenho que ensiná-los. Então, assim, ó, tô aqui me agarrando a isso, no científico. O que vai tornar o meu aluno melhor? O que eu posso levar de melhor? Como eu vou ser séria? O que eu tenho que fazer? E é estudando, né, gente? A gente está aqui por isso mesmo. Então, eu acho que o caminho é esse, é estudar mesmo, ver as coisas, a questão científica mesmo, que é comprovado, que é sério, e é o nosso trabalho. Nosso trabalho é totalmente científico, a gente tem que estar bem firme nisso, né? Independente de qual área que seja. Acho que vocês que são da música, falando assim, uma série de coisas que vocês lidam, uma dificuldade, e nós também, na nossa disciplina, não é diferente, né? Eu trabalho com inglês, eu não tenho laboratório de fonética, eu não tenho alunos com dicionários em casa. Então, todos nós, a nossa educação do nosso país, ela não é prioridade para muitas coisas, mas o profissional que está lá dentro tem que fazer com que a sua disciplina seja prioridade para ele, e ele tem que fazer a diferença, né? Nós temos que fazer por nós. Então, se a gente tem problemas na nossa, né, na política pública, temos sim, mas façamos a nossa parte, vamos estudar e vamos atrás, que a gente vai ser melhor, e é isso que a gente precisa, né? É estar bem para os nossos alunos, para a nossa realidade, fazer a diferença, né? Eu acho que é por aí. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou, não sou da música, mas eu acho que eu posso fazer diferença estando aqui. Que bom. Excelente, Gazi, muito obrigada. Excelente. Alguém mais quer fazer um comentário? Não? Ok. Eu gostaria de, enfim, agora aos poucos a gente vai encaminhando também para finalizar essa etapa. Eu ainda tenho uma outra, que é depois orientação dos meus de especialização. O sábado é curto para tudo que tem que fazer. Mas eu gostaria de já pensar com vocês o nosso encontro da próxima semana. Gostaria de fazer um convite, né, e vou estar fazendo agora para vocês. Eu acho que seria muito pertinente para nós termos uma fala de, até o momento, como que está a pesquisa. Nós temos, o Guilherme, inclusive, apontou agora, anteriormente, na fala dele, de falar um pouco sobre essa pesquisa que ele e o Leonardo, o Jack, estão fazendo sobre que é dentro da área das políticas públicas em educação, particularmente em educação musical. A gente está investigando, então, o que aparece nos documentos oficiais, nos conselhos de educação, em relação à música. Essa é uma pesquisa que ninguém fez ainda, e que há algum tempo eu me deparei com isso por conta de uma participação minha no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, e acho que também é uma forma de atuação. Então, assim, estamos falando sobre epistemologia da educação musical, e existem várias formas de ela se constituir, ou seja, a educação musical no sistema de ensino, na escola. Então, a existência ou a inexistência da música ou de propostas de ensino de música ou de inserção da música nos documentos oficiais também é importante. Tá? Também é uma outra forma de nós atuarmos, além de atuarmos na docência em música na escola, que é o ponto fundamental, senão também não adianta que não tenha música. Então, eu queria fazer um convite ao Guilherme e ao Leonardo para trazerem um pouco desse panorama. Eu vi que até ele compartilhou um pouco ali no grupo de pesquisa do WhatsApp, um pouco do que eles estão encontrando ou não estão encontrando, para que a gente também fique atento a isso, porque efetivamente a gente vive nos municípios. E os municípios, em tese, devem ter conselhos de educação. E esses conselhos, eles têm a função fiscalizatória também, né, normativa do que acontece no seu ensino, né, naquele município. Então, eu gostaria de fazer esse convite, não sei o que acha Guilherme e Leonardo. Show! A resposta é show, tá bom. Jack também? Não sei se o Leonardo está aí.
Tá, acho que o Leonardo caiu. Mas, enfim. Então, uma proposta é essa, porque eu acho que isso vai também nos ajudar. Ajudar o... Minha... Ah, não. Cada coisa que está acontecendo nessa pandemia, ela está vendo Netflix, a vizinha do Guilherme, e aí a internet é compartilhada. Tá bom. Ai, ai, muito bem. Então, assim, gostaria de fazer, então, esse convite, ótimo, para o Guilherme e para o Leonardo apresentarem, assim, uns 15 minutos, mais ou menos, de apresentação disso aí. Eu acho que fica bem, para a gente ter mais ou menos noção disso, tá? É um outro viés para a gente estar sabendo, estar acompanhando. Fora o convite para o Guilherme e para o Leonardo, eu gostaria também de fazer o convite para os colegas da especialização começarem a compartilhar as suas ideias de pesquisa, tá? Não sei se alguém gostaria já na semana que vem de apresentar, e na verdade é assim, né, gente? Isso é informal aqui, a gente está compartilhando com os colegas do nosso grupo de pesquisa para poder trabalhar nesse sentido. Alguém gostaria de apresentar semana que vem? Querem que eu sugira? Cri, 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 cri. Carol, quer? Ela abriu o microfone, coitada da voz. Foi um grilo. Quem é que gostaria? Posso sugerir? Ariel, como é que tu tá? Prof, eu ia dizer que eu prefiro não falar agora porque eu preciso reformular muito do meu projeto. Devido a toda a história do coronavírus aí, eu vou ter que reformular muita coisa. Então eu preciso de um tempo ainda para falar sobre alguma coisa mais concreta. Tá bem. Tu tá com o Augusto, né? Augusto. Uhum. Tá. Tu tá em contato com ele, Ariel? Vou dizer que, vou ser sincero, prof, tô com um pouco contato, mas eu vou retomar agora, porque como as coisas estão se retomando, eu tô começando a trabalhar de novo, tá? Então, mais ou menos nesse sentido. Ariel, tu tá em São Leopoldo? São Leopoldo, prof. Mas eu trabalho na rede privada, né? Não E nada acontece lá? No quê, prof? Como assim? Nem na rede privada? Não tem nada, porque o Estevão tá quase louco de tanto trabalhar. Sim. Não, na rede privada. Lá no Rosário. E vocês lá não? Não, na rede privada. Tá acontecendo. Semana que vem já a gente já vai começar a dar aulas via tipo, que nem a gente está fazendo agora. E estão dizendo que talvez a gente vá começar também a dar aulas em sala de aula mesmo. E, tipo, vão ter uns planos de organização, assim, para ter menos alunos em turma. Eu não sei se vai rolar isso. É uma coisa que está acontecendo, é um debate. E eu tô meio preocupado com isso, mas na rede pública a mãe trabalha, né? E a mãe não, que nem a Carol falou ali, não tá acontecendo nada na rede pública. Estão tentando achar, né, planos assim para poder começar as aulas, mas tá bem difícil, assim, não tem um horizonte, sabe? Eu acho que presencialmente, acho que não. Deus o livre. Magia. Não, acho que não. Tá bem. Deixa eu ver. Alguém gostaria? Mas, gente, não é assim para estar pronto o negócio, tá? Já sei. Bárbara, coitada, tá me ouvindo? A Bárbara, não sei se ela tá me ouvindo. Beleza. Oi, tô ouvindo. Bárbara, quem sabe Oi, amor. Quem sabe a gente fala um pouquinho sobre. Tá bem. O que tu acha da gente falar um pouquinho sobre a pesquisa no sábado que vem? Vamos? Tá, vamos. A proposta, né? Tá. O que tu acha? Tá bem inicial, mas vamos lá.
Vamos. Sim, é o projeto que a gente vai apresentar. Sim. Com certeza. Aí a gente combina durante a semana, tá? Tá, pode ser. A gente prepara junto. Tá joia. E eu acho que aí, então tá, deixamos esses dois. Se alguém mais não se sente muito bem. E aí, assim, nos próximos encontros, então, a gente vai ter o pessoal da especialização apresentando. E aí, o que eu quero dizer para vocês, quem é, enfim, do grupo de pesquisa e tal? A ideia é a gente poder ajudar, tá? É isso, e sempre vai ser isso, tá? Em todo momento. Aqui é informal, a gente quer ajudar o pessoal para que fique mais, vocês consigam refletir mais, e várias cabecinhas pensando sobre uma coisa é muito melhor, que podem nos dar sugestões que a gente não tinha pensado. É esse o objetivo, tá? Esse é o objetivo de grupo de pesquisa, a gente partilhar as pesquisas da gente, tá bom? Então, ficamos para a semana que vem com esses dois trabalhos, que são dois trabalhos de iniciação científica na graduação, tá? O trabalho do Guilherme e do Leonardo a gente já está finalizando, e o trabalho da Bárbara está iniciando. Então, é interessante que a gente vê dois polos, né, desse trabalho aí, então, para a gente poder continuar nos nossos trabalhos de pesquisa. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, dizer assim, ó, vocês observam que o encontro de hoje, ele foi um encontro em que eu trouxe alguns elementos, mas o objetivo foi que vocês pudessem... Ai, que amor! Oi! Maravilhas da pandemia. É a presença da família junto. Outro dia eu vou trazer minha cadela, então, também, para participar das reuniões. Hoje foram uns anjos, não incomodaram nada. Primeira vez que veio um aqui, eu até fui dar uma olhada uma hora, senão tá muito silêncio, tem algo. Na outra vez foi o álcool gel, que eles viraram todo no cabelo, vou botar gel, né? Hoje foi perfeito. Estão ali, nossa senhora, graças a Deus. Maravilha, muito bom. Nós vamos ter que depois escrever um artigo sobre as reuniões na pandemia e a família. Mas, enfim, hoje eu trouxe para nós, então, assim, alguns elementos para que nós pudéssemos refletir. Eu também vou trazer mais isso, porque essa é a ideia, não é a ideia de trazer aqui um palestrante, a gente ouvir, fazer umas perguntas e deu. Não, é a ideia de nós construirmos juntos o nosso conhecimento e crescermos como grupo, né? Não é o que eu penso que tem que prevalecer absolutamente, mas é o que cada um está trazendo, e essa diversidade ela é fundamental. Ninguém tem que concordar, tá? É uma coisa que eu falo para o Estevão, para a Fábio também, para a Daniele, para os meus orientandos. É isso que a gente precisa desenvolver o pensamento da gente, porque terminou o mestrado, Lúcia, que bom, terminou o mestrado, doutorado, enfim, vocês são seres pensantes que vão formar os seus grupos de pesquisa também. Não me larguem, por favor, eu quero vocês sempre comigo, mas também vão criar os seus grupos, certo? Então, esse foi o objetivo de hoje, nós refletirmos a partir de uma temática, que é uma temática candente para nós, e a gente desenvolver esse raciocínio aí para todos nós, certo? Lúcia, mostra aí o livro. Que bom. O livro do Pérez Gomes, que a gente está fazendo, então, um trabalho de pesquisa, e até quero depois explicar para... Ai, que ótimo. Ao certificado. Muito bem. Eu quero trazer para vocês, a gente criou tem um GT que eu estou submetendo, que é um GT que vai tratar sobre as artes e as mídias digitais, a questão digital. Eu estou trabalhando, então, eu, professor Antônio, professor Augusto e o Lucas. E em sendo aprovado esse GT, só não vou falar ainda antes, vamos esperar ser aprovado. Aí é com publicação, tá? Então é um GT que vai chamar pesquisadores para submeter trabalhos, e esses trabalhos, acho que são cerca de 20, depois geram uma publicação. E é bem dentro dessa temática, e eu estou falando disso porque a Lúcia mostrou o livro do Pérez Gomes, na questão da educação musical, das mídias digitais, mas ali eu abri um GT para as artes como um todo.
e esse momento da pandemia. Então, a gente está tratando desse tema atualíssimo. O que está se fazendo nesse sentido? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, eu me despeço aqui de vocês, ficarei só com os meus orientandos da especialização agora, e se alguém quiser fazer alguma fala, alguma reclamação, enfim, está aberto para vocês. Professora, uma dúvida só. A partir agora, quando começar as aulas do mestrado, como é que vai ficar esses encontros, ou não teremos encontros? Porque muitas vezes teremos aulas. Não, aqui do nosso grupo, que está tão bacana, é porque muitas vezes teremos aulas. Nada termina, só acrescenta. Comigo é assim, tu vai perceber que nada diminui, só aumenta. Tá bom. Daí vai ter que ficar até às 7 da noite. Vai ser das 3 às 7. Mas beleza. O dia tem 24 horas, Fábio. O que vocês estão achando? Não, tô brincando. Dormia para os fracos. A gente amarra os filhos no ventilador e fica aqui na reunião. Continuamos, e aí a gente vai ver as nossas orientações também, como é que ficamos, tá? Mas é importante, esse grupo é fundamental para todos nós. Tá bem? Ótimo, perfeito. Que bom. Cris, vamos pedir para abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui. Quem tiver com a câmera fechada. Mostrando sua cara. O meu não aparece todo mundo, não sei se mais alguém... Mais pra baixo da câmera. Eu vejo só a tua testa. Quem? Da Fábio? Não, da outra moça. Isso! Ok. Tem alguém que está no escuro ali, quem é? Cristiana, não? Sou eu, pronto. Já vou ligar a luz aqui, pronto. Amado. Ai, que lindo. Diga um X. A Rebeca. Falta... Eu não estou aparecendo? Tu tá. 2 vezes. Sorriso aí para a câmera. A Rebeca. Deixa eu ver se deu. Vamos lá. A Carol também está. O meu aparece fileira de 4 pessoas. Não sei se alguém tem aquele que aparece mais. Tu tem como organizar, né, Fábio? Mas o meu máximo é 4. 4x4. Mas está lotado aqui. Vamos todo mundo... Sorriam. Deu, mandei para a Cris já. Dela compartilha. Ótimo. Que bom. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham um bom descanso, quem tiver, quem não ficar comigo agora. E a gente volta a se encontrar, então, no próximo sábado, certo? Tchauzinho! Tchau. 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 E segue o baile. Segue o baile. Uma pausa para tomar uma Pepsi, comer um pastel e... Agora sim, né? Pô, tu tem pastel para comer? Eu não tenho. Não, no baile tinha. A volta diz que não foi. Ó, o Rodrigo apareceu. Tá louco? Aprendi mais hoje do que indo para...